Olá, pessoal, bem-vindos à nossa 28ª Convenção de Ficção Científica, tá? Modelo online, por enquanto, né? Até podemos voltar para nossa querida biblioteca. Meu nome é Valéria e eu estou aqui hoje para discutir com vocês se Romulanos e Vulcanos são duas espécies diferentes do ponto de vista da evolução de Darwin, tá? Essa palestra ela surgiu da conversa com dois outros membros da base estelar. Foi uma conversa com o Cássio sobre isolamento geográfico, e a outra foi uma conversa com a Adriana sobre realmente o fato de muitas pessoas acharem que Romulanos e Vulcanos são duas espécies diferentes. E quando ela me falou isso, eu confesso que eu fiquei muito espantada, porque nunca tinha me ocorrido uma coisa dessas, né? Para mim, os dois formam uma mesma espécie. Mas vamos olhar do ponto de vista da biologia, né? O porquê eu acredito que os dois formam uma mesma espécie. Tá? Quando a Adriana me falou que muita gente acreditava nisso, eu fui dar uma xeretada na internet, né? E achei diversos textos em muitos sites que davam a entender realmente que as pessoas acreditam que Vulcanos e Romulanos são espécies diferentes. Por exemplo, esse aqui ele cita: este grupo mais tarde se estabeleceu no planeta Romulus e Remus e se tornou a espécie romulana, né? Esse outro coloca que pode-se assumir que um vulcano e um romulano seriam capazes de se reproduzirem devido a seu ancestral comum. Romulanos são primos biológicos dos vulcanos. E especulou-se que os romulanos haviam se separado de outra espécie alienígena, os vulcanos. Bom, isso me ficou na cabeça e eu fiquei pensando, será que do ponto de vista da teoria de evolução de Darwin, isso estaria correto? Será que os dois seriam realmente duas espécies diferentes? E se Darwin fosse vulcano? Será que ele ia concordar com isso? Tá. Os vulcanos eram muito lá para trás, certo? Uma raça guerreira, extremamente agressiva, tão agressiva que chegou ao ponto de autoextermínio. Tá? Até que no século 370 AD, o filósofo Surak liderou seu povo em uma mudança muito grande, justamente para evitar esse extermínio, né, onde eles optaram pelo uso da lógica pura em detrimento das emoções. Só que, obviamente, nem todos os vulcanos estavam dentro. Um grupo de dissidentes resolveu sair do planeta e se realocar em outro planeta, na realidade, outros dois, né? Romulus e Remus, tá? E para lá foram, e isso deu origem, mais tarde, ao Império Romulano, certo? Que é o império que hoje nós conhecemos, ok? Mas o que faz tanta gente, a partir dessa história, acreditar que Romulanos e Vulcanos não fazem mais parte da mesma espécie? Bom, vamos dar uma olhadinha na teoria de Darwin, no que ele coloca, e ver como esses argumentos são colocados, né? Darwin propôs que as espécies podem mudar ao longo do tempo e que novas espécies surgem de espécies pré-existentes e que todas compartilham um ancestral comum. Então, aqui nós temos uma figurinha, por exemplo, na formação dos hominídeos, né? Nós temos lá embaixo em A um primata ancestral que vai dar origem a todos esses outros seres, né? Até chegar nos hominídeos e nos chimpanzés. Se a gente for traçar, então, a nossa árvore genealógica, né? Lá para trás, dos nossos ancestrais, nós vamos chegar a um ancestral comum, que é esse azinho que está lá embaixo, tá? Bom, nesse ponto nós podemos concordar, certo? Romulanos e vulcanos têm um ancestral comum. Eles vieram do mesmo ancestral. Ok. Darwin também dizia que em uma população, alguns indivíduos terão características herdáveis que os ajudam a sobreviver. Os indivíduos com essas características vão deixar uma prole maior na próxima geração, quando comparados aos demais, já que tais características os tornam mais aptos a sobreviver e reproduzir. Isso é o que a gente chama de seleção natural. Por seu maior sucesso reprodutivo, ao longo das gerações, estas características úteis se tornam comuns
e fazem com que a população se torne adaptada ao seu ambiente. Então, vamos dar uma olhadinha num exemplo de seleção natural. Então, nós temos aqui, né, uma população de coelhos. São os mesmos coelhos. A única diferença é que nós temos coelhinhos de pelagem branca e coelhinhos de pelagem mais escura. E eles estão todos felizes vivendo lá no campo, até que aparece um predador, tá? No caso aqui parece uma águia, ok? A águia, ao ver o contraste do coelhinho marrom e do coelhinho branco, lá com aquela floresta verdejante, ela enxerga melhor o coelhinho branco. O que acontece? Coelhinhos brancos são mais fáceis de serem caçados pela águia do que coelhinhos marrons, tá? Como consequência, como tem mais coelhinho marrom do que coelhinho branco, os coelhinhos marrons se reproduzem mais e fazem com que a população de coelhinhos marrons aumente mais que a população de coelhinhos brancos. Okay? Gostaria de fazer uma parte aqui, gente. Existe um erro muito comum que acontece quando a gente fala de evolução, né? E dessas mudanças que vêm ao longo do tempo. Muitas pessoas acham que o meio ambiente faz pressão para forçar uma mudança. E, na realidade, não é assim. Aqui fica bem claro nessa figura, né? Os dois tipos de coelho já existiam antes do predador aparecer, tá? O que aconteceu foi uma mudança no ambiente, apareceu um predador, aonde uma característica, que não é uma característica superior, em absoluto, é uma característica de cor de pelagem, faz com que o coelhinho marrom tenha uma vantagem maior, seja mais difícil da águia enxergá-lo, tá? E por isso ele tem mais sucesso reprodutivo e, consequentemente, essa característica, que tem que ser uma característica herdável, tá? Ele tem que ter a capacidade de passar essa característica para os seus descendentes. Essa característica se fixa mais na população, porque tem menos coelho branco, simplesmente isso, tá? Então, assim, muitas pessoas acreditam, principalmente quando a gente fala de mutação, né? Mutação não é a única maneira de se mudar, tá, gente? Mas é definitivamente a mais famosa, ok? As mutações, gente, elas não são forçadas pelo meio, tá? E elas não têm, assim, uma frequência tão grande quanto se imagina, né? Isso por quê? Porque existe uma série de mecanismos dentro das células eucarióticas, tá? Que tentam impedir que as mutações ocorram, que erros ocorram ao longo do nosso DNA. Então, existem mecanismos de correção, ok? Outro motivo, gente, para essas mudanças elas são aleatórias, tá? Outro motivo para que, às vezes, essas mudanças dentro do nosso DNA não se reflitam em características no ser vivo, tá? Ao contrário do que muita gente imagina, o nosso DNA não é totalmente formado por genes, né? Os genes é que vão codificar as proteínas, né, mais tarde, que realmente vão, não só proteínas, mas vão codificar as moléculas que realmente têm alguma ação no nosso, na célula ou no corpo, tá? Quando a gente pensa assim, em termos do nosso DNA, a realidade é que existem grandes extensões de DNA que não codificam nada. Então, se ocorrer uma mutação num pedaço desses, ela vai passar batido, tá? Ela não vai significar nada porque aquele pedaço não codifica nada. Segundo ponto, quando a gente pensa num gene, e normalmente o gene que a gente estuda lá no ensino médio, tá? A gente normalmente está falando de um gene de procariotos. Os procariotos são aqueles seres que não têm membrana nuclear, então bactérias, por exemplo, tá? Os genes dos eucariotos, como os seres humanos, são meio diferentes. A sequência de um gene
ela está, digamos assim, interrompida entre pedaços que vão sequenciar alguma coisa e pedaços que não vão sequenciar, tá? Então, se a mutação ocorre no meio desses pedacinhos que não sequenciam nada, não nas pontas, tá? Porque as pontas normalmente trazem sequências onde elas indicam que elas têm que ser cortadas. Mas se ocorre ali no meio, pode ser que simplesmente passe batido também, porque aquele pedaço não codifica nada, ok? Terceiro ponto. Creio que vocês se lembram também lá do ensino médio, né? Que o DNA a gente fala das bases, né? O A, T, o C e o G. Bom, sabemos que quando o DNA é transformado lá, né? É lido e se faz o RNA mensageiro, é o RNA mensageiro que vai ser traduzido, né? Em forma de proteína. Então, a gente sabe que cada sequência de 3 bases, ela indica um aminoácido que tem que ser colocado ali. Então, ele vai lá e lê ATT, sabe-se que tem um aminoácido específico para essa sequência ATT. Só que nós temos muito mais sequências de 3 bases do que número de aminoácidos. Então, existem diversas sequências que codificam um mesmo aminoácido. Então, vejam, dependendo da mutação que ocorrer, pode também ser uma mutação silenciosa, porque não vai mudar o aminoácido que tem que ser colocado naquela posição. Suponhamos que mude o aminoácido, tá? A proteína, a gente sempre pensa nela como um colarzinho de pérolas, né? Por causa dos aminoácidos, um ligado ao outro, mas ela não fica como um colarzinho de pérolas, ela se enrola toda, tá? Ela assume o que a gente chama de uma estrutura tridimensional. E essa estrutura tridimensional está diretamente ligada à atividade dela. Dependendo do aminoácido que foi mudado, e aonde ele estiver na proteína, pode ser que ele não cause nenhuma alteração nessa estrutura tridimensional da proteína. A proteína continua funcionando. Então, também é uma mutação que passa batido. Pode ser que ele altere um pouquinho essa proteína. Ela funciona, mas não tão bem quanto funcionava antes. Digamos que em vez de 100%, ela funciona 70%, mas ela ainda funciona. Então, também não é uma característica deletéria. Vai continuar ali, vai meio que passar batido. Ou então, pode ser que ela altere a conformação da proteína de tal maneira que a proteína não funciona mesmo. E dependendo da proteína, o corpo, o ser vivo, não pode mais sobreviver sem ela. E aí, o que acontece? Esse ser morre e essa mutação não passa para frente. Então, vocês veem, gente, que não é uma coisa assim tão fácil de acontecer, né, a mutação. E por último, o que a gente tem que pensar, tá? A característica, ela tem que ser herdável. Então, se a mutação ocorrer e, digamos que seja uma mutação legal, que seja uma característica que vai ser boa para aquela espécie, essa característica ainda tem que estar nas células sexuais, tá? Ela tem que estar presente no DNA do óvulo, do espermatozoide, para que ela possa ser passada para frente. Okay? Então, a gente tem que lembrar de tudo isso quando a gente está pensando em termos dessas mudanças e da mutação. Ok? Agora, voltando lá para os vulcanos e romulanos, né? Nós temos lá o planeta Vulcano e temos Rômulus e Remus. Ambos são, segundo as histórias de Jornada nas Estrelas, são planetas de classe M. São planetas muito semelhantes. Então, gente, assim, eu fico imaginando que tipo de pressão haveria em 2 planetas muito semelhantes a ponto de você obter 2 espécies diferentes, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que diferencia uma espécie da outra. Mas nós estamos falando aqui de um povo que tem capacidade de viagem espacial,
né? Um dos argumentos que eu ouço, que eu ouvi, né, para duas espécies diferentes, seria a frequência maior de mutações por conta de uma quantidade maior de radiação em Rômulus e Remus. Novamente, gente, estamos falando de um povo que tem a capacidade de viagem espacial, e a gente sabe que a quantidade de radiação a que um ser é exposto no espaço é muito maior do que no planeta, né? Se eles são capazes de blindar essa radiação no espaço, eu acredito que eles seriam capazes de blindar esse tipo de radiação também no planeta. Fora que você está indo para um outro planeta, você vai escolher um planeta para se realocar e você quer garantir que o seu grupo sobreviva, você tem que ser capaz de lidar com mudanças nesse novo planeta em relação ao seu planeta antigo. Então, eu não acredito, por exemplo, que romulanos, ainda mais na quantidade necessária para se formar um império, né, que eles escolheriam um planeta que pudesse ser deletério para o seu povo. Ok. Falando agora um pouquinho do processo aonde se obtém novas espécies, né? As novas espécies, elas surgem através de um processo chamado especiação, e essa especiação pode ser alopátrica, né? Ela envolve a separação geográfica de populações de uma espécie aparentada e subsequente evolução. É o tão famoso isolamento geográfico, né? Bom, gente, quando a gente fala de isolamento geográfico, um exemplo excelente é realmente a Austrália, né? A grande explicação por que a Austrália tem tantos animais diferentes, né? É justamente o isolamento geográfico. O isolamento geográfico, gente, ele realmente é um impedimento, tá? Existe uma barreira física que impede o movimento. Quando nós pensamos entre Vulcano e Rômulus e Remus, existe a distância, mas existe uma barreira física? A distância não pode ser considerada, já que Vulcanos e Romulanos têm capacidade de viagem espacial. Aí nós entramos no que a gente chama, no que eu acho que é uma pequena confusão, né? A gente sabe que os romulanos ficaram, digamos assim, longe da federação, do que se tornaria a federação, né? Por cerca de 2000 anos, né? Porque essa dissidência ocorre lá no ano 370 a.D., e a gente só vai ouvir falar dos romulanos novamente dentro de Enterprise, né, que é no século 22. Então, nós estamos, tem cerca de 2000 anos aí de diferença, né? E aí, depois da guerra que ocorre lá, né, entre romulanos e terráqueos, nós vamos ouvir falar deles de novo 100 anos depois na série clássica, né? E é mencionado o grande isolacionismo, né? Que os romulanos são isolacionistas. Isolacionismo, gente, é muito diferente de isolamento geográfico. O isolacionismo, ele é uma opção. O isolamento geográfico, não. Tá? É um impedimento, são coisas diferentes. Se aqui a gente vê que o isolacionismo não funciona, certo? A gente vê, por exemplo, Cuba foi isolada em termos, porque os cubanos sempre dão um jeito de sair de lá, né? A China tenta se isolar e, no entanto, existe troca, né? Nós estamos falando do Império Romulano, não são apenas 2 planetas, são muitos planetas. Então, existe uma troca
já, assim, uma troca no sentido de movimento dos romulanos entre todos esses planetas. E vamos parar para pensar, gente. Os romulanos sabiam do que estava acontecendo fora do Império Romulano. Então, é lógico se pensar que eles saíam de Rômulus e Remus, tá? E a gente sabe também que, apesar da política isolacionista, existem maneiras de se entrar em Rômulus e Remus, certo? Spock fez isso, Capitão Picard também. Então, meu ponto aqui é, não existe isolamento geográfico real para se justificar duas espécies, tá? Agora, duas espécies podem divergir, tá? Mesmo estando no mesmo lugar, ok? Isolamento geográfico, ele não é 100% necessário para que espécies novas se formem. Elas podem ocorrer estando no mesmo lugar. A única diferença são os mecanismos. Não vou entrar nisso agora, porque não faz parte aqui da nossa palestra, tá? Mas acho que o meu ponto ficou claro. Não existe um isolamento geográfico real entre romulanos e vulcanos. Outra coisa que a gente precisa pensar, gente, é na quantidade de tempo. Porque quando a gente está falando de evolução, nós não estamos falando de milhares de anos, nós estamos falando de milhões de anos, ok? Então, eu não creio que 2.000 anos também seriam suficientes para que duas espécies divergissem tanto, para que uma espécie, na realidade, divergisse tanto a ponto de formar duas espécies completamente diferentes. Tá? Ok. Pensando agora no nosso conceito biológico de espécie, né? Esse conceito define que organismos, eles são ou não de uma mesma espécie com base na capacidade de se intercruzarem para produzir descendentes férteis. Okay? Então, assim, quando a gente pensa em termos de espécies diferentes, existem uma série de mecanismos de bloqueio, tá? Tem bloqueio gamético, tem bloqueio mecânico, tem uma série de mecanismos que impedem essas espécies de se cruzarem, ok? E caso esses bloqueios não funcionem e um descendente venha a acontecer, em geral, esse descendente não é fértil, ou seja, ele não consegue passar esse pool gênico, ele não consegue passar esse DNA misturado para os seus descendentes, ok? E aí a gente entra com o fato de que existem mistos aí, né? Existem, digamos, descendentes de vulcanos e romulanos, né? Nós temos lá T'Pol, né? Nunca ficou claro no seriado, mas a gente sabe de que um dos planos era revelar ela como uma descendente de um cruzamento vulcano-romulano. Temos a Savick, também não ficou claro, diz que a cena foi cortada do filme, mas que ela é a descendente de um cruzamento vulcano e romulano, e temos a Ou, que também é descendente de um cruzamento vulcano-romulano. Ou seja, não existe uma barreira biológica para o cruzamento entre vulcanos e romulanos, o que leva à conclusão de que eles são realmente uma mesma espécie. Mas, Valéria, existem diferenças entre os vulcanos e romulanos, a testa, as linhas da testa. Ok. Poderíamos dizer, talvez, que eles fossem subespécies ou raças. Só que não temos como. Quando a gente fala de subespécie e raça, a gente está entrando no que a gente chama de neodarwinismo. E vamos lá para o Mendel. Lembram do Mendel e da ervilha? Então, das ervilhas, né? Muitas ervilhas. Como certas características, elas são transmitidas, tal, né? É aí que a gente entra, tá? A gente não tem como saber
porque na realidade nós não temos como analisar o DNA de um vulcano e de um romulano, que infelizmente, gente, são espécies fictícias, tá? O fato é que para ser considerado uma subespécie, tem que haver uma certa quantidade de diferença dentro deste DNA, tá? Por exemplo, o projeto Genoma Humano revelou que as diferenças dentro do DNA, entre pessoas de origens diferentes aqui na Terra, entre humanos da África, humanos da Ásia, humanos das Américas, humanos da Oceania, humanos da Europa, é tão pequena que eles não podem ser considerados subespécies. Eles não podem ser considerados diferentes raças. E é por isso que o conceito biológico de raça não se aplica aos humanos. Okay? Então, para a gente saber se vulcanos e romulanos são duas diferentes subespécies, só analisando o DNA, o que infelizmente é impossível, a não ser que algum roteirista resolva colocar isso na história. Ok? Gente, boa parte dessas informações, tá? Estão disponíveis lá na Khan Academy, para quem quiser ler com um pouquinho mais de profundidade. Todas as imagens foram retiradas do Google, tá? E as informações sobre Star Trek, inclusive aquelas primeiras, tá? Foram retiradas na sua maioria da USS Venture e da Memory Alpha Fandom. Okay? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, por gentileza, deixem um comentário na página da base no Facebook ou então no canal da base do YouTube, tá? Estou disponível para responder o que eu souber, ok? O que eu não souber, eu vou pesquisar e definitivamente vou voltar uma resposta quando eu encontrar. Um grande abraço.